Para a nossa série Meditação, Presença Intensiva, eu trouxe uma pergunta hoje. Ela é: como dominar meu instinto de confrontar os pensamentos ruminantes que atrapalham a presença? Interessante. É, é interessante como dominar meu instinto de confrontar. Essa palavra, Uhum. confrontar. Vem o pensamento ruminante, desnecessário, fora de contexto, que atrapalha a presença, veio o pensamento, a pessoa confronta. Confrontar significa ir contra, brigar, chatear-se por, lamentar. E aí, isso é bom no processo de se enraizar na presença? Se eu quero ficar, estou consciente desse momento, estou presente. Para isso, eu não tenho que estar no pensamento ruminante. Realmente, quando veio o pensamento ruminante, ele atrapalha a minha consciência a este momento, seja lá o que for. Tá. Qual que é o mecanismo para me manter nesse estado de consciência? Confrontar é uma boa? Isso, a Vera sente, pela experiência dela, que não. A Vera é uma grande meditadora, pela experiência dela. Não. E aí, você que está ouvindo, sim ou não? É legal confrontar, ficar chateado, brigar, contestar, contrapor os pensamentos ruminantes? Provavelmente você vai também concordar com a Vera. Mas quem fez a pergunta me parece que também sabe que não é legal, porque senão ela não teria feito a pergunta. Então, ela já sabe que não é legal, porque quando a gente confronta, nós estamos dando importância àquele pensamento. E tudo o que o pensamento precisa é que nós demos importância a ele. É isso que ele quer. Valorizemos ele. Isso que alimenta esses núcleos de pensamentos turbulentos. Quando nós achamos, damos valor àquilo. E brigar é uma forma de dar valor, valorizar mesmo. Né? Pô, se é tão importante que eu preciso brigar. Né? E aí ele cresce, ele se fortalece. Tudo bem, a pessoa, de certa forma, já sabe disso. Né? Quando ela fez a pergunta, ela já sabe disso. Porém, ela continua fazendo. Porque se ela não. Ela coloca como instinto. Eu acho que a palavra não é bem instinto, é o hábito. Né? É o hábito, não é instinto. Instinto parece que é uma coisa mais profunda, enraizada. Não, não é instinto, é o hábito. É a ideia de que a contraposição é a maneira de derrubar coisas. É isso que a gente aprendeu na nossa sociedade. Se eu vou contra, eu tô diminuindo a força. Dentro desse universo da meditação, não é assim. Mas aí ela está reproduzindo um hábito aprendido na escola, sei lá onde, na vida, em outras dimensões. Então, a questão é, mesmo sabendo que não é legal, ela continua fazendo. E ela continua vendo que não funciona. Então, como mudar esse hábito? Acho que essa é a pergunta. Como mudar? Né? Como dominar? Né? Como dissolver o hábito de confrontar pensamentos? Qual que é um ponto importante? Quando você acha que uma coisa é mais ou menos importante e quando você acha que é muito importante, é diferente o nosso posicionamento. Ah, tá, seria bom. Seria bom que eu não tivesse esse hábito de confrontar. Legal, seria legal. Agora, pô, meu, esse hábito realmente é uma trave. Com esse hábito, eu não vou para frente. Ou eu tiro esse hábito, ou eu paro de meditar. São duas posições. Uma é mais ou menos, outra, porra, tem a ver. Qual que te dá uma mobilização real?
de fazer o que tem que ser feito? Fala, Vera. Número 2. Número Sim. 2. Então, ter consciência profunda na carne, sentida, não intelectual. O problema é esse. A gente vive dentro de conceitos, somente. A gente percebe muito pouco o que de fato acontece no nosso emocional, qual de fato é as consequências de determinadas coisas, as implicações a longo prazo ou médio, nós não passa batido, porque nós estamos pensando, elaborando, fica só no intelecto, não é sentido na carne. Então, se o convite é que a pessoa sinta mais profundamente o estrago que isso faz. O breque de mão puxado e um breque de mão bom, não um breque de mão vagabundo, puxado, não vai para frente. Aí, assim, uma vez que ela saiba que realmente é importante, aí vem uma mudança de atitude. Tá, o que eu estou fazendo não está funcionando. Logo, eu não posso brigar contra, né? Inclusive, tem uma ilustração, me lembrei agora, antiga. Eu acho que ela foi bem famosa, assim, dentro do universo dos meditadores. Eu até tenho esse vídeo. É um vídeo, é uma animação que aparece um cara, né, um tipo um samurai, né, meditando num lugar sozinho. Ele meditando num lugar, naquela posição, assim, super meditador, né? Aí, de repente, vem uma mosca. Na orelha dele, no nariz dele. Ele, pá, pega a espada, tchá, corta a mosca. Aí, aí a mosca, aí aparece a animação, a mosca, ela foi cortada ao meio, e aí cada metade vira uma mosca inteira. Aí são duas moscas. Aí as duas moscas vão no cara, no samurai, né? Aí ele pega a espada, tchá, tchá, quatro moscas. Agora, olha só, que ilustração. A mosca representa pensamentos ruminantes. E assim Hum, vai multiplicando. De repente tá zzz, de mosca, né? Aí legal. ele se dá conta da atitude, que é, aí vai o convite. Eu nem quero falar qual que é a atitude. Se o confronto não é o adequado, qual que é o oposto? Eu acredito que seja o oposto. Qual que é o oposto, Vera? Realmente é a de se não se envolver com aquilo, né? Isso, não se envolver com aquilo, a gente poderia chamar de indiferença? Podemos. Tá, então veio o pensamento, me dei conta. E volto a prestar atenção no aqui e agora sem valorizar, sem brigar, indiferente. Percebi, beleza, nem contra, nem a favor. Me parece, pela minha experiência, e aí eu acho que é uma coisa intuitiva para quem medita, então. A forma mais poderosa de diminuir a força de pensamentos é a indiferença. Não dou bola, não presto atenção, não dou continuidade, valorizo outra coisa, que é a consciência. Eu dou as costas para o pensamento. E nessa ilustração, esse cara, esse samurai, ele entrou no espaço de indiferença, né? Aí voltou a sentar, né? E aí aquelas moças, elas foram se transformando em flores, simbolizando a beleza, a paz interior, a serenidade, o bem-estar. Então, todas aquelas músicas se transformaram em flores. Excelente, né? Para mim é uma simbologia fantástica. Mosca, pensamentos perturbadores, flores, paz, tranquilidade, serenidade, bem-estar, quietude, sensação de autopreenchimento.
Então, é pôr em prática essa indiferença. De alguma forma, a pessoa vai ter que descobrir seu jeito. É possível? Lógico que é possível. É o que a gente faz todo dia meditando. Vem o pensamento, eu não dou bola. Percebo, volto. Ele simplesmente. Sim. Né? E o bacana da meditação é que, assim, essas moscas a gente percebe, porque quando você começa a meditar, tem um monte de mosca, né? Quando você vai progredindo nessa indiferença, nesse valorizar o modo percebendo e dar as costas para o modo ruminando, quando a gente vê isso, cada vez mais vai diminuindo as moscas. Cada vez mais vai diminuindo. Eu não preciso nem ficar indiferente, porque elas nem estão, né? Vai diminuindo. Então é isso, né? É um processo, requer dedicação e requer mobilização para realmente ter a atitude adequada de se dar conta, porque às vezes, quando um outro problema, né? Para a pessoa ser indiferente, ela precisou primeiro perceber. Porque se ela nem percebe, o processo continua, ela não tem como dar as costas, porque ela nem sabe que está acontecendo aquilo. Ela está no processo de ruminação mental. Ela está pensando um monte de coisa e aquilo continua, 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 continua. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, durante uma técnica de meditação e na vida, né? Principalmente na vida, né? Você está remoendo aquelas coisas. Você está deitado na cama, reclama de insônia, mas você está. Porra, por que que você tem tanta insônia? Porque você não consegue parar. Está sempre preocupado e nem se dá conta que está preocupado. Né? E nem se dá conta que existe um intruso. Quem fez a pergunta aqui se deu conta, né, de que existem intrusos. É o grande passo. O primeiro passo para você se livrar do intruso é dar-se conta de que ele está ali. Aí sim eu dou as costas, aí sim eu vou ficar indiferente. Então, o primeiro passo é um passo que algumas pessoas se chateiam. Pô, como eu penso, pô, já está valorizando. Né? Então, o primeiro passo é dar-se conta com indiferença. Uhum. Não é dar-se conta com revolta, é com bronca, é dar-se conta com indiferença. Aí, se a pessoa consegue isso na meditação, ela vai conseguindo isso na vida. Então, ela está na cama, não está conseguindo dormir, ela nem sabe por quê, mas ela está pensando em muita coisa preocupada, isso amanhã, ontem, eu conversei, foi, não foi, vou, não vou, e o sono não vem, né? Ela não consegue parar. Ela não consegue pegar em flagrante que ela está nesse processo e não consegue parar. Então, ela vai ter dificuldade mesmo de dormir. E o parar é a indiferença e enraizar-se. Enraizar-se. Eu até tendo a usar uma palavra que é agarrar-se. Conforme a situação, você precisa agarrar-se. No modo percebendo. Porque a força que está te puxando para o modo ruminando, às vezes é muito grande. E às vezes eu realmente preciso me agarrar. Eu sei o perigo. Se eu solto um pouquinho, sou levado. E funciona. Esse agarrar-se é um processo um pouco tenso, às vezes é tenso, mas é melhor do que deixar se levar por aquela ruminação desesperadora, né? Uhum. E aos poucos a coisa vai ficando mais fácil e eu já não preciso me agarrar tão forte. Eu já estou enraizado, eu já estou firme. Precisa de um processo. Até que você, com tranquilidade, você volta naturalmente. Então, é isso. Não sei se eu inspirei alguma coisa, Uhum. não apenas informativa, né, não apenas informativa, mas que realmente tenha repercussões em atitudes de fato diferentes, né? Para quem está Uhum. nesse processo de confronto ou de inconsciência do que está acontecendo na sua mente, para poder ter uma atitude mais sábia para a dissolução desses pensamentos.
que pode ser aplicado essas dicas numa prática de meditação, e a partir daí eu tenho mais facilidade de viver isso na vida. Então eu não preciso mais ficar remoendo tantas coisas, sofrendo tanto por antecipação, por exemplo. Sofrendo porque aconteceu determinada coisa comigo. E aquilo fica e fica e fica. A vida pode ser simplificada barbaramente se a gente não fica matando as moscas com uma espada. É isso. É. Algo a acrescentar, Super Vera? Eu adorei a associação, a analogia com o samurai e as moscas, porque é justamente isso que eu pensei que poderia faltar explicando o que pode acontecer, né, se você não tem essa observação maior em volta do que está acontecendo com você. Então, eu achei muito importante salientar isso. Eu uso uma outra também, essa de você coloca para fora o pensamento para uma porta e ele vem pela porta de trás, né? Essa eu gosto bastante. Então, ele vem com mais força, maior e muito mais ruminante do que inicialmente. Então, se você tenta realmente combater, né? Empurrar ele, né? Porta abaixo. Exato, ele vem lá, sabe? Então, não vale a pena entender mesmo que não vale a pena e chamar esse observador maior para realmente entender que a indiferença é o que vai realmente dissolver muita ruminação aí. Beleza, Vera. Então Então, tá. Até a próxima. Obrigado. obrigada.